Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Nós estamos no primeiro trimestre, estudando sobre o seguinte tema: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Lição número 12, o papel da pregação no culto. Para a nossa meditação de hoje, a leitura indicada está em 1 Timóteo 4 e 13. E o título é Perseverando em Exortar com a Palavra de Deus. Está escrito assim na Palavra de Deus: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Amém. Meus amados irmãos, continuando a falar aí a respeito do culto público, da pregação no culto público, nós vemos hoje aí a orientação de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele perseverasse na leitura da palavra, perseverasse na exortação e também perseverasse no ensino, até que Paulo fosse a ele. E aí quando nós vemos esse assunto, nós precisamos entender o que é exortar. Porque o título da leitura de hoje é Perseverando em Exortar com a Palavra de Deus. Então é preciso compreender bem o que é exortar. Porque exortar se popularizou em muitos lugares como algo como uma repreensão, como uma bronca, como se o pregador, ao exortar, desse uma correção na igreja, desse uma bronca na igreja, puxasse a orelha, ou como se dizia até pouco tempo, chamasse na chincha, chamar na chincha o povo de Deus. Mas quando nós vamos observar esse termo exortar, no texto grego, língua na qual foi escrito o Novo Testamento, nós vemos que exortar é a seguinte palavra, é a palavra paraklesis ou paraklesis, que vem de parakleo, que vai dar origem a parakletos, que é o nome usado para o Espírito Santo. Aqui no dicionário do grego do Novo Testamento, dicionário de Carlos Rosconi, ele, a respeito de paracletos, ele diz o seguinte, ele traduz o seguinte: aquele que consola e defende, advogado, consolador. Por isso que paracletos é um outro nome que também se popularizou entre nós, de fala portuguesa, como um dos nomes do Espírito Santo, Paracletos, já que Paracletos significa consolador, tá certo? Então a gente já vê que o termo exortar tem na origem a ideia de consolo, O verbo parakleo quer dizer exatamente isso, chamar, convidar, exortar, rogar, suplicar. E aí, paraclesis, de onde vem o termo exortar, exortação, nós vemos o que ali? Encorajamento, conforto, às vezes com a ideia de advertência, mas também pedido, apelo. Então nós poderíamos entender que exortar tem a ver com consolar, com estimular, com animar alguém. Animar não no sentido de diversão, mas no sentido de levantar, dar ânimo, dar força, dar incentivo, dar estímulo,
Portanto, quando nós lemos o texto, né, quando Paulo diz, persiste em ler, em exortar e ensinar, então aqui nos fixando aqui no exortar, nós temos que entender que o papel da pregação, um dos papéis da pregação, é esse de oferecer ânimo, consolo, né, encorajamento. É preciso que a pregação ofereça isso, né? Mais do que simplesmente querer causar um clima na igreja, né? Um clima de, entre aspas, avivamento, né? Mais do que levantar o povo no final da pregação para querer causar algum efeito ali, como se fosse o poder de Deus, né? Sem querer criar algo artificial, né? A pregação tem como um dos seus papéis esse de encorajar, trazer encorajamento, porque a vida cristã, meus amados irmãos, nós sabemos, é uma vida de lutas, é uma vida de batalha espiritual, é uma vida de situações difíceis, né? A todo tempo o inimigo das nossas almas tenta nos abater, tenta nos derrubar, tenta nos fazer tropeçar. Afinal de contas, ele é o tentador, né? Além disso, nós temos as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, né? Problemas no trabalho, problemas na saúde, problemas na família, problemas emocionais, problemas de ordens diversas, né? Então a pregação, além de trazer a mensagem da salvação, né, apontando para Cristo, ela também traz essa exortação, isto é, o consolo que vem do alto, né? O encorajamento para o crente continuar, para a pessoa continuar, para perseverar na fé, né? Isso me faz lembrar uma passagem lá em Ezequiel 34, quando Deus manda que Ezequiel profetize contra os falsos pastores, né? Contra os falsos pastores. E aí quando nós vemos no versículo 4, o Senhor diz que os pastores infiéis não fizeram isso aqui, ó. A ovelha fraca, vocês não fortaleceram. A doente, vocês não curaram. A quebrada, vocês não ligaram. E a desgarrada, não tornaram a trazer. E a perdida, não buscaram. Né? Então veja, os pastores infiéis são assim, né? E nós, sem dúvida, entendemos que pela palavra de Deus é que o pastor vai fazer muito dessas coisas aqui. Do contrário, né? O contrário dessas coisas. Então, com a palavra de Deus, com a pregação, com a exposição da mensagem, é que, por exemplo, o pastor vai conseguir fortalecer a ovelha fraca. O, a pregação da palavra de Deus vai fazer com que o doente fique curado, a ovelha quebrada seja ligada, a desgarrada volte, né? E a perdida seja buscada. É a palavra, porque não adianta o pregador querer trazer mensagens, como hoje nós vemos em grande parte das igrejas que se dizem evangélicas, né? Não adianta o pregador querer trazer mensagens de autoajuda ou mensagens coach, como por exemplo afirmar que você é o ponto fraco de Deus e aí quer animar a pessoa nesse sentido, né? Só que é um ânimo artificial, é um encorajamento artificial. É como o livro de autoajuda que quer colocar a pessoa para cima, né? Pensar positivo. Não, 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 a Bíblia não é isso aí. A mensagem, a pregação não é isso aí. A pregação oferece o encorajamento de Deus, ou seja, da parte de Deus, o consolo que vem do alto, é o consolo do próprio Consolador. Isso só vai acontecer pela exposição fiel das Escrituras. Daí a necessidade de nós nos aprimorarmos cada vez mais em
levarmos a mensagem da cruz, né? Porque dela vem graça e luz para a nossa santificação. É a palavra de Deus que vai fazer a pessoa, o irmão, a irmã, se sentir animado, encorajado, fortalecido, ligado. Portanto, tenhamos essa consciência e levamos essa mensagem. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.